Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão de escritórios de advocacia. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu tenho a honra de conversar com Célio Neto. Ele é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, titular da cadeira 75, pós-doutor pela Universidade do Porto, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, pesquisador da GETRAB da USP e sócio fundador da Célio Neto Advogados. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast, estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Célio Neto Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Célio, seja muito bem-vindo no Papo de Sócios. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Eu tenho um cuidado com os meus convidados, porque são pessoas que, primeiro, eu respeito muito. Segundo, eu sei da história e quero dividir isso com outras pessoas, porque eu acho que tem uma história incrível para contar, para compartilhar. E eu tenho certeza que a gente vai bater essa uma horinha aqui, trocar muita informação, inclusive coisa que eu não sei, tenho certeza disso. Bem-vindo. Oi, Lara, obrigado por esse gentil convite. Não sei se eu posso contribuir tanto assim, mas é uma honra e uma alegria estar aqui com você. Você que sempre nos inspira, a gente sempre na dor, no sofrimento, a gente liga para Lara, Lara, o que que eu faço, né? Na gestão do escritório, porque eu sempre digo que, já iniciando a nossa conversa, puxa, é muito fácil e é delicioso advogar, mas é difícil fazer a gestão de um escritório ou resolver as problemáticas que a gente tem no dia a dia, parar para pensar e planejar as coisas dentro do escritório, e a gente tem que ver o escritório como uma empresa, né? Não pode ser de maneira diferente. Sem dúvida, não, mas é esse que é o drama, né? Você me É, desculpe, tocou o celular, que fica normalmente está no tranquilo. silencioso, É, mas como é meu pai isso. teve hospitalizado, ele disse que era para eu tirar do silencioso, e aí por isso que eu Perfeito. tirei. Não, pai e mãe, a hora que liga, a gente tem que largar tudo para atender, porque eles são prioridade, não tenha dúvida. Mas é bem isso, né? A gente vai trabalhando e vai criando as coisas dentro do escritório e vai, às vezes, nos afastando em algum momento daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é advogar, né? Agora, Exato. uma coisa que eu sempre pergunto para quem bate esse papo comigo é que olhar o Célio hoje, né? Com toda a carga de currículo e histórico e tudo que já fez, livros e, enfim, grandes projetos, acha que sempre foi assim, né? Que Célio Neto já nasceu assim, e aí. Como é que foi o Célio estagiário? Como é que foram as tuas escolhas? Como é que a advocacia começou na tua vida? Como é que foi isso? Você sabe que eu estava no terceiro ano de administração de empresas, mas eu não estava feliz com aquele curso. E, e aí eu acabei ingressando no direito e eu fui fazer uma entrevista no escritório do João Regis Fazbender Teixeira, que é uma das maiores referências no direito do trabalho aqui no Paraná, tinha um dos maiores escritórios na época. Inclusive, é, foi membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde você já anunciou que eu sou membro hoje, etc. E aí, na entrevista com o filho dele, que fazia a gestão do escritório na época, ele disse: Mas você está no primeiro ano, eu só contrato a partir do terceiro. Eu disse: Não, mas eu estou no terceiro de administração, então eu tenho um pouquinho mais de maturidade. Então eu vou me esforçar para ser útil e tal. Aí ele disse o seguinte: Tá bom, você fica aí sem receber nada. O dia que você for útil, você ganha alguma coisa. Começo sendo começo, né? Não tem jeito. Começo sendo o começo. E aí eu lembro que no primeiro dia, o professor João Reis me chamou e disse o seguinte: Olha, Célio, você vá lá na Justiça Federal e você traga tal processo para mim. Tá bom.
Eu não tinha ido nem para a faculdade até aquele momento. E eu fui lá com o meu terninho e tal, conversar com o. Fui lá buscar o processo. Cheguei lá, o processo estava na sala do juiz. E aí o juiz queria falar comigo por que que eu queria o processo. Aí eu sabia que ele era excelência. Eu disse, excelência, eu honestamente eu não sei por quê. O professor João Regis me pediu para eu trazer o processo e é o meu primeiro dia no escritório. Franqueza total. Eu sei que ele disse o seguinte: olha, pela tua honestidade, eu vou te deixar você tirar a cópia desse processo. Esse processo não sai daqui, mas eu vou te deixar tirar a cópia. E assim eu fui cumprindo missões ao longo do meu período como estagiário, que na época a gente, como estagiário, eu lembro que a gente trabalhava sábado, domingo, era meio expediente de contratação, mas depois, inclusive, nas férias era período integral, e quando eu terminei a faculdade de administração, eu continuava também indo durante todo o tempo. E aquilo foi um aprendizado enorme, tanto que a partir do quinto ano, eu já montei, entre aspas, era uma pequena sala, o meu escritório. E aí eu tinha inclusive cliente e aí eu tinham advogados que assinavam para mim, porque eu ainda não tinha, eu tinha a OAB de estagiário, mas eu não tinha a OAB definitiva, que inclusive assinavam para mim e eu desenvolvi a partir dali as minhas atividades, inclusive captando clientes e tudo mais. Que legal. E esse foi o começo, né? Que ano que você formou, Célio? Foi em 98, em administração um pouquinho antes, porque eu já estava em administração, né? Então foi um pouquinho. Sim, mas é isso, né? A gente era outra advocacia, né? Era fazer carga de processo mesmo, era fazer toda essa jornada quase que manual, né? Quando a gente compara a advocacia de 98, de 2000 para cá, é uma diferença brutal, né? 25 anos aí, 27 anos. Mas era encantador, Lara, porque você sabe que grande parte não digo, mas muitas pessoas que me atendiam no balcão naquela época, hoje são juízes, em que a gente vai, ao invés da gente despachar para obter a cópia de um processo, ou vista dos autos, enfim, é para despachar uma petição, para falar sobre o mandado de segurança, ou mesmo estar no tribunal. Então, a gente foi acompanhando as pessoas, ou mesmo os estagiários, hoje são advogados em grandes escritórios, ou têm os seus escritórios. Então, foi muito interessante, se a gente for olhar todo esse trajeto, né? E essa escolha do direito do trabalho aconteceu ali e dúvida zero a respeito de outras áreas, assim, no teu Então, começo? ela aconteceu sem que fosse uma escolha certa, porque eu ainda não conhecia, mas à medida que a gente vai aprendendo e vai ficando menos ruim no que a gente faz, a gente vai gostando mais daquilo, né? E aí eu comecei ali, né? Já tinha alguma coisa de clientes, etc. Depois fiquei um tempo sozinho, depois eu fui sócio durante 10 anos do escritório Agimúcio, Oliva, Zornig e Célio Neto. Uhum. E até no aspecto da gestão, ele era Pereira Oliveira. Só que daí chegava lá no final do nome, ninguém nem lembrava mais o nome, né? E todo mundo me conhece por Célio Neto. Então veio ali uma primeira situação que era que o escritório deveria ser Célio Neto e depois acabou sendo também o escritório que eu vinha fundar mais adiante, ter esse nome para ter um pouquinho mais de identidade, porque ficava um nome assim. Mas eu fiquei ali durante 10 anos e aí eu eu percebi que eu tinha outras vontades da forma de conduzir aquele negócio. Então, eu disse, olha, eu quero um escritório que só faça o direito do trabalho, só atenda a empresa, tenha uma preocupação desde a prevenção, porque hoje se fala muito em compliance trabalhista, mas a gente fazia isso há mais de 25 anos atrás, a gente fazia regulamento interno, código de conduta, então isso fez parte sempre da nossa atuação. E a gente quis, eu que digo a gente, mas naquele momento era eu, enquanto sócio fundador, desenhar um escritório que tivesse atendesse de uma forma como boutique,
ainda que não fosse reconhecido como tal naquele momento, que era um momento inicial, né? E aí nós vivemos uma trajetória de muitos altos e baixos nesse período, até porque a gente sofreu com crise de 2000. Na verdade, a crise de 2008, a gente até teve alguns impulsos naquela crise de 2008. Mas depois, salvo engano, em 2015, eu não me lembro, nós tivemos alguns clientes que tiveram uma dificuldade maior. E, e depois, ao longo do caminho, um cliente que nós tínhamos há mais de 20 anos, também entrou em recuperação judicial, era um cliente que tinha um número grande de processos, e nós tivemos que reestruturar, redesenhar o escritório, e então eu diria que de 8 anos para cá, tivemos aí que buscar novas frentes e tudo mais, e graças a Deus tudo correu bem, mas é um pouquinho um Essa overview assim do história. que, do que a gente passou nesse período. E na tua avaliação, as crises sempre aconteceram por conta de crises econômicas, país? Ou, por exemplo, reforma trabalhista, isso trouxe impacto para o escritório negativo? Porque são crises diferentes, né? São questões diferentes, né? Eu ouso dizer que o que nos traz maior dificuldade veja, eu posso ser mal compreendido, até porque eu tenho um livro sobre o trabalho e ambiente virtual. Mas o fato é que, pensando em gestão de escritório de advocacia, a digitalização dos processos acelerou demais os processos. Uhum. Então, a tua equipe passa a ter que fazer atividades que levavam 5, 7 anos, passa a ter que realizar essas atividades em 2, 3 anos. Então, isso gera uma demanda muito maior e um desgaste. E aí, pegando um link, você até estava, você comentou, não sei, as transformações tecnológicas. Quer dizer, nós temos transformações tecnológicas aí quer dizer, tem aquela situação que diz assim, o mundo mudou bem na minha vez, mas ele está sempre mudando. O fato é que atualmente, diante da fusão dos mundos digital, físico e biológico, as transformações são exponenciais, né? E a inteligência artificial tende a trazer elementos ainda mais importantes. Mas é muito importante e eu estou acompanhando esse tema até porque o novo livro ele tem um capítulo inteiro voltado à inteligência artificial e a gente vive na prática algumas situações. Eu vou te contar, por exemplo, que eu estava numa banca, não lembro se era mestrado, doutorado, acho que foi na PUC de São Paulo, onde eu fiz uma série de anotações e pedi para a IA, para o ChatGPT, organizar para mim. Na hora de organizar aquelas anotações, ele trocou o inciso de um artigo pelo inciso de outro artigo. E aquela consideração que eu fazia, ela ganhava outra conotação em razão daquela situação. E eu digo isso de forma muito tranquila, que eu tive que dizer, olha, esqueça essa pergunta está equivocada. No intervalo, falei para os outros professores, gente, olha o cuidado que a gente tem que ter. E isso no escritório eu sempre digo, a gente está, eu diria que ainda num processo incipiente de procurar trabalhar com a IA, e, inclusive já que nós estamos aqui num papo voltado a escritórios de advocacia, esse novo livro ele tem um capítulo que trata, inclusive, de diretrizes trazidas pela Ordem dos Advogados, dentre as quais um super importante, que é a transparência e o dever de informação, que se atrelam diretamente à Lei Geral de Proteção de Dados, e que se nós vamos trabalhar com o IA ou decisão automatizada, o cliente tem que estar ciente do que nós estamos fazendo e ele tem o direito de dizer, olha, eu não quero que você faça, e aí você tem que oferecer outra alternativa e dizer a ele qual é a consequência daquilo. Uhum, perfeito. Até porque a gente tem que tomar alguns cuidados mesmo, porque você colocar, subir, dado de cliente, cópia de processo, enfim, para que a própria IA faça análises, a gente não sabe como é que esses dados estão sendo tratados, né? Então, sem dúvida nenhuma, a ciência do cliente é fundamental. Para que tudo isso aconteça, mas eu tenho certeza que se a gente olhar num arco aí de 5 anos para frente,
teremos realmente muito impacto, né? Não só na forma de fazer a advocacia dentro dos escritórios, como também a própria relação de trabalho dentro das empresas, né? O direito do trabalho, as relações trabalhistas ali vão sofrer também impacto de toda essa fusão que você falou de mundos, três mundos aí ao mesmo tempo, né? Realmente é um tema muito interessante para pesquisa. E você faz parte, né, de um grupo de pesquisa, né, na USP. Na USP, sim, inclusive nesse grupo de pesquisa nós tivemos uma exposição, a conferência de abertura agora na sexta-feira foi a conferência do ministro Barroso. Uhum, E aí o ministro Barroso, ele trouxe algumas perspectivas, algumas apreciações que reconheciam as novas morfologias do trabalho. E aí eu tive a oportunidade de dizer a ele, ministro, eu tenho uma proposta que eu já apresentei em outros foros acadêmicos de criação de um novo dispositivo na CLT para criar a figura, inserir no cenário jurídico nacional a figura do trabalhador economicamente independente. E a uhum, partir daí oferecer uma mínima proteção ao trabalhador e segurança jurídica às empresas na contratação. E até desafogando o judiciário com a quantidade de demandas, e nós estamos aí em vista, já próximos do enfrentamento de um tema super importante no STF, que é o tema 1389. E aí ele me disse que achou a ideia ótima, e eu já encaminhei o material a respeito, inclusive com palestras que eu dei sobre esse tema, uhum, e preparei um artigo que deve sair no Migalhas essa semana abordando esse assunto, porque já pegando um link, eu penso o seguinte: é muito importante que a academia se faça presente na advocacia para que a gente possa evoluir. Então, na minha opinião, e veja, na verdade, depois de, digamos, 10 anos em que eu me considerava um bom advogado, eu acho que eu era um bom advogado, modéstia à parte, eu não era ruim, mas eu achava que para que eu pudesse evoluir, eu precisava ter mais base teórica. E aí eu procurei fazer especialização, mestrado, doutorado, já tinha outras especializações, enfim. Então, é super importante que a gente procure olhar de uma maneira mais ampla, quando eu digo na minha atividade, para as relações do trabalho e pensar a partir daí quais são os. E o escritório sempre teve essa pegada. Por exemplo, eu publiquei livros sobre o trabalho em ambiente virtual antes da pandemia, depois a segunda edição pós-pandemia. Esse novo livro agora que diz respeito à LGPD, a gente já estava estudando isso antes da entrada em vigor, e eu abordo isso, inclusive, no livro anterior, antes da entrada em vigor da LGPD no Brasil, à luz do regulamento europeu. E uhum, esse livro ele traz as experiências europeias, sobretudo portuguesas, trazendo projeções para o cenário nacional. Porque a LGPD está cada vez mais presente, a gente não está percebendo, mas está cada vez mais presente nas decisões do Poder Judiciário, inclusive no trabalhista. E por que isso está acontecendo? E antes diziam, essa lei não pegou, etc. Porque cada vez mais a gente está percebendo o quanto o avanço da tecnologia e o cruzamento das informações, etc. e tal, está gerando situações mais críticas para o titular do dado, para a sociedade de um modo geral. uhum. Então, a gente sempre procura ter no escritório essa visão de, bom, e agora, o que, que nós vamos discutir ali na frente e a gente olhar para isso e planejar e se preparar para esse momento, a gente poder oferecer a solução para o nosso cliente já pensando nesse momento. E é encantador, né? A gente poder, em vez de tratar de um mesmo tema, a gente sempre está procurando ter um conhecimento novo, enfim. Não, sem dúvida. Hoje cedo eu fiz uma reunião que era de uma comissão de Conselho Federal e quando a gente entrou na sala do Zoom, entrou aquele robozinho que fica fazendo as anotações, né? Aham, E aí um dos colegas que estavam ali falou assim, olha, essa reunião, ela trata de um tema muito importante, então esse robô não tem, ele não pode ficar aqui, porque então a gente vai fazendo as coisas de forma tão natural e automatizando tanto as coisas, que às vezes um detalhe
pequeno como esse, de você estar fazendo, por exemplo, uma reunião de conselho de administração virtual e ter um robozinho ali fazendo anotações de questões confidenciais, de questões sensíveis, de questões que realmente, né? Então, assim, cada vez mais isso está na nossa vida, né? E aí, talvez, eu acredito que daqui a pouco a questão não vai ser esse robô não pode estar aí. A questão vai ser aonde está o armazenamento do que esse robô está gerando de informação, qual é a segurança que você tem, como que você está tratando esse dado, Exato. porque vai ser inexorável que isso vai. Porque o que acontece? Um dos direitos fundamentais reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da proteção de dados vir a ser inserida no texto constitucional de forma expressa, mas ela já estava lá de forma implícita, é o direito à autodeterminação informativa, que é o seguinte, nada mais é do que o meu dado vai circular, a minha informação ela vai circular. Agora, eu não tenho mais como manter esse dado em segredo, tal como era lá atrás, quando você tem uma ideia, em 1890, um estudo do direito à privacidade do Samuel Lowe Brandeis e o Samuel Warren, se não me engano o nome dele agora de cabeça. 1890? E sabe qual era a discussão ali? Era a invasão da privacidade face à fotografia. Samuel Warren e Lowe Brandeis, lembrei agora. Então, o que acontece? Hoje, o dado ele circula, só que a autodeterminação informativa é o direito ao teu controle sobre o dado. Ok, meu dado vai circular, mas ele vai circular onde? De que forma? Ele vai ser compartilhado? De que maneira? Hum. Então, são novos cenários que a gente vai tendo a cada momento, inclusive nos escritórios de advocacia, porque o cliente pode nos questionar a Principalmente, né? respeito. Principalmente porque se existe um lugar onde florescem dados sensíveis, é um escritório de advocacia, né? Então, assim, toda essa relação lá nas empresas, mas o que acontece aqui dentro, com certeza, acaba sendo crucial com a relação com o cliente que está antenado com relação a isso também, né? As trocas de WhatsApp, parece coisa boba, né? Parece coisa simples, mas é isso, né? Documento sai por aí, sendo encaminhado de forma, enfim. Tanto não é que, veja só, eu tenho grandes discussões judiciais relativas à proteção da propriedade imaterial. Então, porque hoje, até eu tenho um livro de 2015, que é da cláusula não concorrência e a proteção da propriedade imaterial, onde aborda a questão à luz do princípio da proporcionalidade e tal, aonde ali qual é a questão? É que hoje o grande valor das organizações não está mais naquelas sedes portentosas, maquinário pesado, mas está no know-how, está na propriedade industrial, intelectual, e isso tem que ser protegido. E aí, então veja, então isso tudo num ambiente virtual, numa produção desmaterializada, em que tudo fica na nuvem, que pode ir para qualquer lugar. E aí, nesse cenário, ao mesmo tempo, você ter uma conversa numa mesa de bar e você ter uma conversa numa rede social é muito diverso. Então, nas palestras que eu tenho dado em organizações, seja como convidado, seja para clientes, etc., eu tenho abordado o cuidado que se deve ter, inclusive com as questões que envolvem assédio moral e sexual em ambiente virtual. Tem uma lei, inclusive, de 2015 do bullying e do cyberbullying, que em 2024 ela não só foi criminalizada, como quando se trata do assédio em ambiente virtual, a pena mínima é de 2 a 4 anos. Então, dada a amplitude que ganha algo que acontece no ambiente virtual. Nossa, é muito fascinante esse tema, né? É muito fascinante. E aí, assim, aí vem o meu lado observação e estratégia, né? Você é um cientista do direito do trabalho, você mergulhou na academia e é isso, né? Florescem ideias, está observando, vendo o que acontece, os perigos, os compliances, etc.
Quando eu sento para conversar com um cientista, a última coisa que eu quero falar é sobre gestão, porque é tão bom de aprender, né? E a gente fala assim, meu Deus do céu, em segundos assim você tem uma visão, você consegue tocar realmente em pontos que você fala, gente, tá aí, né? E quem vai cuidar disso, se não os advogados que estão estudando e indo a fundo, né? É fantástico, acho que é isso. Eu te vejo como não como um especialista, você é um cientista do direito e, sem dúvida nenhuma, uma das minhas principais perguntas, e a gente já discutiu isso muito tempo, muitas vezes, como é que é a tua agenda, Célio? Não sei. Com tudo isso, é escritório, cliente, tem que pensar a tese e tal, é o livro que está sendo escrito, o evento. Como é que você faz? Eu vou te confessar uma coisa. Uma coisa que eu não abro mão é de fazer exercício. Ótimo, maravilha. Então, Mensana. no mínimo 4 vezes por semana, pode estar caindo o mundo na minha cabeça. Eu preciso sair 1 hora e fazer exercício, porque aí a minha cabeça funciona melhor. E Então, fica a dica para quem está ouvindo, né? Pelo amor de Deus, não bom, cada um tem, desenvolvam. de repente o outro gosta de uma outra coisa, mas, por exemplo, sábado eu estava já escrevendo, e aí 1 hora eu falei, agora eu vou parar e vou fazer exercício, depois eu fiquei escrevendo até as 2 da manhã e ir em frente. Mas eu faço tudo isso com prazer. O mais difícil para mim, de fato, é a gestão do escritório. E aí eu percebi que tem muita coisa que, inclusive te ouvindo, tem muita coisa que não precisava ser eu a fazer. Então, e a minha esposa trabalha com desenvolvimento de pessoas, ela também disse para mim, sério, você tem que ter o teu olhar no teu 80/20, quer dizer, o que que vai te trazer mais resultado. Então, muitas vezes eu ficava me preocupando com coisas menores, ainda que eu também devo confessar que eu sou muito perfeccionista. E aí, outra coisa também de gestão que ela me dizia é o seguinte: olha, você fica corrigindo tudo, e aí quando te trazem as coisas, não se preocupam muito em arrumar, porque sabem que você vai olhar a vírgula. Exato. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi o seguinte: entravam na minha sala e diziam o seguinte: ah, eu tenho tal situação, o que que eu faço? Agora eu respondo: não sei, me diga você. O que que você pensou? Venha com duas alternativas, pelo menos. Ah, não, eu não pensei em nada. Eu falei: então depois que você pensar, você volta aqui. É isso. Porque senão a gente se torna um resolvedor de problemas e também a minha esposa diz aí, é, você não só fica com o macaquinho, você para resolver aquela questão, como também você tem uma equipe, não é o termo no sentido de chamar a equipe de fraca, mas que não se desenvolve. Acomodada, porque sabe que alguém Isso, vai corrigir, alguém vai olhar, alguém vai ter uma ideia melhor, né? Então eu não preciso me esforçar tanto para fazer uma ideia surgir, né? então, um desafio é trabalhar ao mesmo tempo, o mesmo lado, o mesmo tempo que eu sou um pouco, na verdade eu sou perfeccionista, ao mesmo tempo eu ter isso voltado ao que mais interessa. Que se eu Uhum. for corrigir a vírgula, eu ganho a vírgula, mas tiro aquele poder de decisão da pessoa. Então, por exemplo, outro dia houve uma decisão no escritório porque aí nós criamos um setor de pessoas, cultura e processos, para que reverbere a cultura do escritório, os processos instituídos, quando eu digo processos, procedimentos, a nossa cultura, para que isso fique firme em cada pessoas que ingressam e tal. E aí eles deliberaram pelo desligamento de uma pessoa que estava recém conosco. Concordando ou não, eu não tinha nada a ver com aquilo. Porque se Uhum. eu me intrometesse naquela decisão, eu ia tirar o poder daquela pessoa empoderada com aquele resultado, que era um sócio. Então, eu não tenho que me meter onde é a área do outro. Ainda que, quer dizer, salvo uma situação muito grave, cada um cuida. Eu acho, falando em gestão, né, é muito importante que cada um cuide da parte que lhe cabe naquilo. E aí, olhando para uma profissionalização do escritório, que a gente tem que olhar, então.
Por exemplo, tem um setor lá que a gente tinha um sócio, porque como nós não somos um escritório grande, quer dizer, um escritório com 10 advogados, com uma área em Curitiba, a gente não tem, muitas vezes a gente tem que acumular algumas atividades que são de ordem administrativa. Então, tem um sócio que cuidava de tecnologia e também de outra parte e aí que diz respeito ao direito, no caso, a consultoria do escritório, como head de consultoria. Mas tecnologia, certo? Nós renomeamos para IA, não porque a tecnologia é mais abrangente que isso, mas Uhum. é para dar a força de dizer o seguinte: a IA é o que a gente tem que olhar, Para dar foco, né? Para é dar dar foco. foco. A ideia foi dar foco. Assim como dar foco, dando o nome lá, inserindo, porque antes era pessoas e cultura, e colocamos processos junto para que esses processos fossem cumpridos, porque a gente percebeu também, Lara, que às vezes, não poucas vezes, a gente faz um trabalho que o cliente está super satisfeito, mas aí você não atende o encaminhamento daquele relatório, ou você não responde aquela situação naquele exato momento, ou você tal informação, sei lá. E o que acontece? A gente percebeu o seguinte: bom, o que, o que tem de mais importante a gente está fazendo, e a gente traz o resultado. Só que quando a gente está lidando com organizações, às vezes, infelizmente, o resultado até não é tão importante quanto é importante um relatório. E um relatório que não tenha nenhum erro nem nada. Então é o seguinte: então, se a gente às vezes deixa de cumprir algum procedimento, vamos criar a área de processos, entendidos como tais procedimentos, e colocar isso dentro de pessoas, cultura e processo, porque as pessoas e a cultura têm que reverberar esses processos. Então a ideia foi a partir daí. Não, perfeito. E hoje, uma coisa que está muito sendo muito observado pelos escritórios e vem muito, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, que é a tal da experiência do cliente. Às vezes a gente acha que a experiência do cliente é só no momento em que ele está com o advogado, com a advogada dele, fazendo o serviço jurídico focado. Mas a experiência do cliente, ele toca várias coisas, desde a tua secretária que atende o telefone mais ou menos, isso pode arranhar aquela relação, se ela não atender adequadamente. É o relatório que deveria ter chegado ontem e chegou hoje, arranha. Já fica aquela coisa, aquela sensação, né, do cliente que fala assim: nossa, estava tão bom, mas aqui tal, coloco o mas no meio do caminho quando ele não devia falar o mas, né? Então tem vários pontos de contato ao longo da história dele dentro do escritório, desde o momento que ele está pesquisando sobre o escritório, até a primeira reunião de prospecção, até ele se tornar cliente, até desenvolver, até sair. Então, tem uma jornada para acompanhar que às vezes dura anos e muitas vezes décadas, né? Se o cliente está com você desde o começo, e que é o teu caso, você tem muitos clientes assim. Então, ter essa preocupação de pessoas, cultura, processos com foco no cliente para fazer com que ele fique cada vez mais bem atendido. Realmente, assim, é por aí, tem que ser, porque senão a gente. E a gente trabalha com o foco, não com o foco no cliente, mas do cliente. O cliente, né, que faz diferença. É verdade. Porque a visão dele é diferente da nossa. Então, às vezes, a gente está focado na parte técnica e tem coisas que para ele, a gente nunca vai abrir mão da parte técnica, mas tem coisas para ele que são muito relevantes. E aí eu te faço a comparação com o restaurante onde você vai e sempre come bem. E você continua comendo bem, mas naquele dia o maître não te atendeu quando você queria, ou sei lá o quê. Então você começa a esperar sempre um atendimento tal, e quando alguma coisa não sai tão daquele jeito, eu te dou como exemplo, logo no início do escritório, a gente teve uma pesquisa de avaliação, e a pesquisa de avaliação foi fantástica, uma nota assim, se eu não me engano, a média era 9,8. E aí eu chamei o pessoal e falei o seguinte: olha, a gente está com um problema. Como assim? Pô, você é chato demais, né? É 10, já O atingimos que, nove que- ponto o, oito. o que que você quer? Você está dizendo que a gente tinha que ter tirado 10? Não. Eu estou dizendo que o que que nós vamos entregar
para esse cliente que nos dá 9,8. Que já está com Porque a expectativa porque a aqui. expectativa está lá em cima. É, Então, a gente tem que estar sempre inovando, sempre criando. E aí, nesse aspecto, é super importante a gestão para dar tempo de você poder pensar. Então, eu confesso que talvez eu pense mais em estratégias talvez não, eu devo confessar que eu penso mais em estratégias de resultados do que estratégias de encantamento, que é algo que eu também tenho que melhorar, fazendo aqui uma autoavaliação, porque como advogado eu estou preocupado em qual é o resultado que eu vou obter. Pois é, mas hoje em dia eu tenho que fazer mais do que isso. Então é importante ter também esse olhar. fruto da mudança, né? Porque é isso. Se a gente for pegar a tua advocacia de 98, 2000, início dos anos 2000, a própria relação com o cliente era diferente. Esse cliente veio se acostumando a ter excelência em várias entregas de outros, inclusive, outros serviços de outras naturezas. Ele aprende que ele pode ter mais. Ele quer mais, ele exige mais, e aí a gente se obriga a ter que olhar para coisas que antes não eram assim tão visíveis, vamos chamar assim, né? E é isso, faz parte dessa reinvenção, né? Mas E é um isso, ponto, a gestão perdão, e uma coisa que eu já consultei você outras vezes, quer dizer, por que que a gente não abriu outras áreas? Porque, poxa, se eu entrego um serviço que nos deixa satisfeito, será que eu vou conseguir entregar essa mesma qualidade em algo que eu não tenho a mesma expertise? Qual é a segurança que eu tenho que isso vai dar certo? Se eu estou certo, estou errado, não sei. Mas eu estou dividindo com você esse medo que você sabe que eu tenho, estou dividindo com o teu público agora, né? sim, sim. E eu acho que é um medo, uma preocupação muito importante, porque às vezes eu já cheguei em escritório, Célio, que entregava de A a Z, pelo menos no site. Mas quando você vai buscar realmente cadê o A a Z, era uma sopa de letrinhas menor, não eram todas as letras do alfabeto. E eu acho que isso é uma transparência para o mercado dizer, olha, o que eu domino é isso aqui. Domino com excelência, etc. As outras coisas nem me interessam como objeto de estudo. Então, de duas, uma, ou você encontra sócios que têm expertises profundas em outras áreas para fazer essa composição, né? E aí a gente começa a ver o escritório mais Uhum. como uma empresa que tem, uma empresa entre aspas, mas que tem ali pessoas especializadas. O escritório pode até ser um pouco generalista, vamos dizer, um escritório empresarial que tivesse não só a área trabalhista, mas um cível, um contrato, um societário, enfim, o que quer que seja. Então você tem um generalismo como banca, mas uma especialidade enquanto núcleos, enquanto Uhum. pessoas comandando esses núcleos, né? Aí você consegue fazer, não, a gente consegue se chamar de uma boutique ou de um escritório especializado no próprio cliente, mas oferecendo uma. Mas é isso, eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo o escritório perdendo foco e meio que falando, não, agora a gente precisa fazer, precisa entregar, ou o cliente, você já deve ter passado por isso muitas vezes. O cliente gosta tanto da tua entrega na tua área trabalhista que ele quer que você entregue o cível, entregue um tributário. Aí você fala, "Ah, mas eu não faço, não, mas eu quero que você faça." E vem essa pressão, né? Mas isso não significa que a gente não possa de perder o olhar multidisciplinar. Perfeito. Então, por exemplo, até mesmo essa tese que eu te falei da dependência econômica, ela vem construída a partir de um diálogo interdisciplinar. Então, eu tenho que olhar para outras ciências, não só o direito do trabalho, para que eu possa construir a melhor defesa para o cliente, muitas vezes trazendo influxos de outras matérias, de outras doutrinas, principalmente doutrina estrangeira. Sim. Mas é isso que eu falei. Dentro da minha escala de modelos de negócios, acho que a gente já bateu esse papo já algumas vezes,
que você tem lá quatro grandes modelos no Brasil, né? Uma advocacia padronizada, que é volume, repetição, vamos por aí, baixa pesquisa. Você tem uma peça que serve para 500 casos e é isso. Aí você vem uma advocacia mais customizada, mais relação com o cliente. Aí você vem com uma especializada, que aí é foco total realmente. E aí você tem o quarto degrau da científica. E para mim, a científica é você ter domínio de várias ciências para criar o que não tem ainda. O que não Uhum. tem jurisprudência. E aí você precisa de direito comparado, você precisa de outras ciências ali para falar, não, eu tenho que chegar a outras conclusões. Eu sempre digo que o especialista, ele tem jurisprudência, o cientista não. Ele vai ter que criar e ainda ter uma tese tão boa que ele chegue num tribunal e fale, tribunal, eu tenho uma tese nova aqui. E o tribunal acostumado com a jurisprudência dele. Então, assim, essa que é a grande diferença, né? E por isso que é tão fascinante, né? É o maior barato. Porque aí você fica assim, a cabeça fica a mil, né? A milhão ali, falando assim, nossa, isso aqui correlaciona com isso aqui, e aqui ninguém pensou nesse viés e etc. É muito, E muito às legal. vezes você pensa assim, puxa, mas isso é tão básico, deve ser bobagem isso que eu estou pensando. Ninguém tá vendo. Você pode ter certeza que ninguém tá vendo. E se você colocar um canhão de luz, aí todo mundo, oh, faz todo sentido, mas ninguém tava vendo. É bem isso, né? Bom, então hoje o escritório é isso, é esse olhar que você tem de, obviamente, você como um sócio especialista, ter essa cautela, né? De falar assim, eu preciso que tem partes do trabalho que eu preciso deixar, não ser perfeccionista em absolutamente tudo, né? Deixar as pessoas errarem um pouco, porque eu acho que isso faz parte do processo, né? E como é que você vê? Então, assim, e como você está muito antenado, 2030 tá logo ali virando a esquina, né? É mais alguns poucos semestres e a gente já chegou na outra década, que parecia uma coisa distante, né? Como é que você vê, dentro da advocacia, vai ter alguma mudança no perfil do sócio? Qual que é a tua avaliação? Como é que você vê isso? É, Ser sócio hoje de um escritório boutique, ser sócio em 2030 ou 35, enfim, não precisa ser também tão próximo, mas essas mudanças vão exigir outros talentos? sem dúvida, né? Vão exigir talentos que talvez eu nem saiba te dizer que talentos são. Então, eu estava dando uma palestra num congresso e daí eu falei o seguinte, eu coloquei algumas novas profissões que decorrem da IA e uma delas que tinha naquela pesquisa era ser automotivado. Aí eu falei, olha, eu pesquisei o que é ser automotivado, eu não sei o que é isso, porque para mim é muito mais uma skill Uhum, do que uma nova profissão. Então, quer dizer, vão surgindo cada vez novas profissões e vão sendo necessárias novas habilidades que o tradicional que é a primeira questão que nós dentro do escritório de advocacia em geral olhamos, quer dizer, qual é a técnica daquele profissional? Ele tem condição de atender tecnicamente essa demanda? E aí, porque muitos escritórios não têm aquele gerador de negócios que vem, que é o sócio que traz negócios, etc. e tal, ou acaba vivendo muito mais de indicações. Então, e aí o próprio perfil da administração, o perfil, se a gente for pensar no mercado de uma maneira mais ampla, eu acho que talvez uma grande habilidade que seja necessária é a readaptabilidade, porque a gente não sabe o que vem aí com tantas mudanças, com tantas transformações, e aí a readaptabilidade, que no direito eu falo o seguinte, agora trazendo um pouquinho para o lado do direito e para o lado científico. Quer dizer, o direito não vai conseguir acompanhar as transformações da sociedade, elas são muito rápidas. uhum, Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que olhar para os vetores constitucionais.
e aí aplicar a Constituição ao tempo do destinatário da norma. Tem coisas que nós, não, que nós lemos de uma forma há 30 anos atrás, mas nós temos que ler de uma outra forma hoje, porque a sociedade mudou Perfeito. e aí as necessidades são distintas. E eu acho que trazendo isso para dentro do escritório de advocacia e para dentro de qualquer empresa, é quais são as novas habilidades que vão ser necessárias por parte desse profissional. Então, talvez, por exemplo, uma pessoa que tenha uma super capacidade de lidar com a IA e que tenha o olhar crítico de saber fazer as inferências necessárias, seja uma habilidade, quer dizer, por certo, vai ser uma habilidade importantíssima, né? Uhum. Essa questão da readaptabilidade e a capacidade de aprender coisas novas, né? Porque é isso. O que que a gente quer para os nossos escritórios? Que ele permaneça relevante para o seu tempo, né? Não adianta nada você ter sido relevante em 2015. Isso Uhum. não adianta mais para 2025. Ah, eu fui muito importante em 2015. Tá, mas se você não soube trazer isso para o tempo presente, começa a valer muito pouco, né? Você começa Exato. a ser substituído por outros que estão relevantes no seu tempo, atendendo às demandas de um cliente deste tempo e não de 2015, porque 2015 já são 10 anos lá para trás, né? Então, a nossa capacidade, e o Lehman que falou uma coisa, né? O João Paulo Lehman, que ele estava se sentindo um dinossauro, né? Tem uma fala dele que ele diz que ele estava se sentindo um dinossauro diante dessas tantas modificações. A gente não tem o direito de se tornar dinossauros, é, porque num escritório de advocacia, é, você pode até ter quilômetro rodado, mas você tem que ter cara de novidade. Você tem que cara de novidade no sentido de eu estou antenado com a realidade do mundo, das matérias que eu atuo, das dificuldades de cliente, das questões, e eu estou o tempo todo reaprendendo, que é exatamente isso. IA está na nossa vida. A gente vai ter que aprender alguma coisa. Nós vamos ter que Até nos. porque os dinossauros eram os mais fortes, mas eles não chegaram até aqui. Não, Quem foram. chegou? Quem pôde se readaptar às novas realidades, ao novo habitat, enfim. É É isso, né? super desafiador, é super desafiador. Não pense você Extremamente ter desafiador. sono em como as coisas, como que a gente deve fazer as transformações para que o escritório tenha perenidade. Sim, e você deve ver muito isso dentro do teu universo do trabalho, nesse mundo do trabalho, que hoje a gente ainda tem uma situação que em muitos escritórios, no teu provavelmente isso acontece, mas você não tem um baby boomer dentro do escritório, né? Você não tem uma pessoa acima de 70 anos no escritório. Tem escritórios que ainda tem que conviver com gerações que foram formadas de formas diferentes, né? Foram alfabetizadas de formas diferentes, em mundos diferentes. E aí você tem que fazer toda essa turma coexistir. Não, no escritório que eu fundei, eu sou o baby boomer. Aliás, os meus filhos me chamam Mas de você baby não é boomer. baby boom. Não, mas eles me chamam de forma errada, porque eles não sabem o que é baby boomer. Justamente é para me sacanear. Para cutucar a onça com vara curta, né? Eles não sabem o perigo que eles correm, mas é isso, né? Então, assim, não é é um aprendizado novo, né? Como é que a gente vai criar um diálogo útil, construtivo, bacana, com pessoas que, assim, água e óleo praticamente em termos de formação, né? E é fundamental que a gente tenha essa troca, não só essa troca, como essa sinergia, como isso tudo se misture, porque senão a gente pode perder algo importante nesse novo tempo, né? Sem dúvida. E aí tem uma coisa, acho que eu vou até aproveitar essa nosso papo para trazer para você uma questão que eu tenho visto no âmbito das advocacias, porque eu quero a tua opinião sobre isso, a tua opinião científicas da coisa, tá? Você sabe que foi criada a questão do sócio de serviço nos escritórios.
Hoje a gente também tem a figura da sociedade individual de advocacia. E no mundo do trabalho jurídico, essas relações elas são um pouco diferentes do mundo tradicional das empresas, que ou você é o sócio, ou você é o empregado e ou um prestador de serviço, mas enfim, Uhum. é uma relação diferente. Como é que você vê isso tudo? Qual que é a tua visão a respeito de, primeiro, se faz sentido, se é por aí mesmo, a gente é de sui generis, não é uma empresa, mas de serviços intelectuais, nós não produzimos bens de consumo, não é nada disso. Então, as pessoas são o grande ativo, são realmente quem põe a coisa para rodar. Só que eu percebo que existe uma má utilização, muitas vezes, dessas figuras, e a gente vai se embolando enquanto organização. E aí, quando você quer adotar uma sistemática de gestão, as pessoas já não sabem exatamente o que são para o escritório, porque há uma confusão entre fato e direito. Lá no papel eu sou sócio, mas no fato eu sou outra coisa. Como é que você vê isso tudo? Dá para arrumar isso? É complexo, mas a gente tem que entender o seguinte: se nós queremos sócios, eles têm que ser sócios. Então, eu posso até ter uma distinção de papéis quando eu falo de sócio de capital e sócio de serviço. Mas, por exemplo, o sócio de serviço, isso eu posso ser facilmente, eu não tenho como ser desmentido, porque as pessoas que lá estão conosco sabem que funciona assim. A gente trabalha de acordo com percentuais em cima do atendimento daquele cliente ou daquele processo, etc. e tal, para que efetivamente haja, na prática, aquilo que está previsto na teoria, que é uma participação como sócio de serviço. Então, também há discussões em questões que envolvem a gestão, em menor volume, porque aí tem os papéis de cada um, não vai misturar tudo, mas no atendimento do cliente, sobretudo, mais do que. Porque aí muita gente diz, não, mas quem atende a pessoa é ele, então ele tem atividade intelectual, mas a atividade intelectual faz parte da própria atividade. Mas o ganho, de certa forma, não, ele está atrelado ao resultado trazido decorrente daquele atendimento ou daqueles atendimentos específicos. Então, esse é um ponto relevante, que é a prática. E depois você também não vai cobrar do sócio de serviço a mesma condição que você cobra de um empregado. Então, tem que fazer uma escolha. Que tipo de profissional eu quero, né? É, a montagem dessa arquitetura não é fácil, né? A gente já trabalhou no escritório com diversas modalidades ao longo desse período e foram aprendizados que nós fomos colhendo, né? Mas é bem isso, né? Eu que rodo muito escritórios por aí, a gente tem assim ambientes diferentes e regras diferentes nesse sentido, né? E uma preocupação realmente real, né? E se a gente quer, a gente tem que ter clareza sobre essa arquitetura e falar assim, bom, eu quero sócio por quê? Eu quero um empregado por quê? Eu quero um parceiro por quê? E cada um com seus prós e contras, porque não tem figura perfeita, não tem relação perfeita, né? A gente vai ter que construir a relação para que ela vá se aperfeiçoando com o tempo, e é bem isso, né? Então, mas é isso, era a minha consulta para você. Não, Sério? mas Lara, mas só é super importante isso que você falou, porque seja qual for a condição, ela está dentro de uma organização. E aquela organização, aquela companhia, vamos chamar assim, como a gente chama, a estrutura do cliente, etc., pensando numa empresa, aquela companhia tem regras. Então, independente da modalidade, eu digo isso porque, por exemplo, tem cliente que, nessa situação de muita contratação de PJ, em empresas, etc., a pessoa cometeu um possível assédio com relação a uma menor, mas é PJ. Foi daí que é PJ. Nós temos que adotar uma medida de imediato. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo ambiente de trabalho enquanto organização.
ali nesse caso de uma empresa, por exemplo. Então, ela tem um código de conduta. E os escritórios de advocacia, eles têm códigos que estabelecem as diretrizes daquele código, sobre as quais, quando a gente criou essa pessoa de pessoas, cultura e processos, eu digo para ela, olha, você está numa ordem supralegal. Então, se eu não estiver cumprindo um processo enquanto sócio fundador, você vai dizer, sério, você não está fazendo isso aqui. Uhum. Você não pode Guardião. fechar os olhos para isso. Senão, o nosso compliance passa a ser de mentirinha, né? Não, e aí que as coisas começam a se embananar, e aí você fala assim: eu quero profissionalizar meu escritório. Sim, mas as regras não são cumpridas, elas não têm valor, então como que você vai. Hum. Uma coisa não tem, né? Você quer um compliance, você tem que cumprir regra. Esse que é o princípio da coisa, é isso, né? No mínimo. Então, assim, eu acho que a gente está numa evolução, eu acho que a advocacia como um todo passa por solavancos e mudanças e ameaças, né? Aqueles que não estudam hoje estão extremamente ameaçados por uma IA que em segundos te dá uma resposta, ainda alucina, ainda dá erra um inciso, troca e faz, né? Tem uma vontadezinha própria ali que a gente tem que ficar de olho, é, né? Ela tem que ser responsável por 30% do trabalho, 70% é nosso olhando, vendo aonde que falhou, aonde que a coisa. Mas quem não estuda, quem não tá, esses estão sob ameaça bastante forte, né? É, e aí a gente tem que entender que, como gestores do nosso escritório, cumpre a nós desenhar essa arquitetura humana, e não só humana, mas esse outro humano que vai vir, entre aspas, esse ser, né? Essa espécie que está sendo criada, que é isso, né? Não é um robô, é uma espécie que vai ter, enfim, algumas vontades, alguns vieses, como eu falei, e a gente vai ter que conviver com isso. Mas Quer é saber um isso. grande desafio, Lara? Hum. Eu abordo isso nesse último livro de forma muito incipiente, jogando só algumas reflexões, né, ali, né, nesse momento, que é o momento inicial. Como é que fica a responsabilidade por danos no uso da IA? De quem é Quem? a culpa? De quem? Vou apontar o dedo, falar foi a máquina que fez e eu não tenho nada a ver com isso. Ali eu trago algumas ideias de se buscar a origem, se a pessoa foi capacitada, foi treinada, foi orientada como faz, etc. e tal, até onde a máquina agiu e a pessoa, enfim, mas é uma questão cada vez mais complexa, né? Dentro desse mundo de transformações exponenciais. Sim, até porque ele democratizou. Isso antes era totalmente inacessível. E hoje você está aqui no teu celular, você está com o teu chat GPT, com o teu cloud, com o teu o que quer que seja, tá aqui, né? Inclusive fazendo às vezes de terapeuta. Então, assim. Um outro ponto que é ver que esses dias eu estava conversando, eu falei, gente, é mesmo, né? Durante muito tempo, o terror da advocacia era o tal do Dr. Google, né? Que o cliente já vinha para a reunião tendo pesquisado lá no Google alguma coisa e ele já vinha com alguma. Hoje você tem o doutor IA, o doutor ChatGPT, o doutor que já vem com a tese pronta, e o cliente que não Uhum. sabe como perguntar, não sabe o que está errado, o que está certo, ele vai jogar lá, meu problema é esse, papapá. E a IA tá treinada para te satisfazer, porque é isso que ela faz, né? A gente tem que cuidar porque ela erra e ela vai, que maravilhosa a sua ideia. Então ele tá ali para puxar seu saco. Essa que é a grande verdade, né? A IA tem essa característica de agradar o usuário. Uhum. E o cliente não é técnico para falar assim, não, mas esse inciso não tem nada a ver, essa tese não tem nada a ver. Ele vem e já vem e fala, não, foi a IA que falou. Vai ser complexo. Verdade. Vai ser bem complexo. Célio, eu só tenho que te agradecer, porque eu poderia ficar conversando com você aqui horas, assim, horas, é aquilo, né? Meu prato preferido é conversar com cientistas, entendeu? Porque eu aprendo muito, 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 Mas muito. da mesma forma, Lara, foi ótimo. Nosso diálogo sempre é ótimo. Eu sempre aprendo muito com você e foi uma alegria estar aqui
no teu podcast Papo de Sócios. É isso aí, papo de sócios, porque a gente quebra a cabeça para ver o que fazer na semana seguinte, né? Qual é a novidade que a gente vai ter que enfrentar. Mas é isso, muitíssimo obrigada pela tua generosidade do teu tempo e com certeza a gente se fala nos bastidores, mas daqui mais algum tempo eu vou te chamar aqui para a gente dar uma olhada nesse último livro aí, que eu quero saber mais dele, para a gente poder conversar sobre temas que são tão importantes. Obrigada Le- mais uma vez. Imagina, legal, vai ser uma honra e obrigado pelo convite de hoje, foi uma alegria e uma honra. Maravilha. Até a próxima. Até um abraço para todo o teu público. É isso aí, obrigada. Tchau, tchau. É aquilo que eu disse, né? Conversar com cientista é sempre uma alegria. E essa conversa com o Célio foi realmente assim, vários pontos de atenção aí para que a gente possa cuidar da nossa advocacia, cuidar das nossas relações de trabalho dentro da nossa advocacia, e é isso, e cuidar da gestão. Então, aqui eu quero te chamar para se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube. Então, já aproveita e encaminha para um colega advogado, para uma colega advogada. E se você quiser fazer comentários trazendo suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, só pesquisar os nossos nomes do Célio Neto Advogados e o meu no Instagram e no LinkedIn. E no próximo episódio conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora. Então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Um grande abraço e até lá!